Você já se perguntou se realmente compreende o capítulo 53 de Isaías? E se eu te dissesse que muitas traduções estão distorcidas ou até mesmo erradas? Imagine a riqueza oculta no hebraico bíblico, revelando significados profundos e contextos perdidos. Este capítulo, um dos mais impactantes da Bíblia, é frequentemente estudado de forma isolada e muitas vezes mal interpretado, levando a conclusões equivocadas. Isaías 53 não é apenas uma passagem, é um texto fundamental que aborda o sofrimento e a redenção, temas centrais para a fé e compreensão da mensagem divina. Prepare-se para uma jornada fascinante através do verdadeiro significado de Isaías 53. Fique comigo até o final e descubra as provas claras que transformarão sua compreensão desse texto bíblico crucial. É importante saber que a tradução de um idioma para outro pode gerar a perda do que de fato estava se falando na escritura original. Hoje em dia, existem traduções em português que foram corrigidas por perceberem que as versões antigas não se sustentam. Isso vale especialmente para o capítulo 53 de Isaías, um capítulo poético que fala sobre o servo de Deus, em hebraico, Eved Asher, ou servo de Deus. A tradução de servo para serviçal em inglês mostra uma diferença significativa. Em hebraico, escravo é alguém completamente dedicado ao seu mestre, enquanto um serviçal serve, mas não está completamente subjugado. Em Isaías 53, a expressão usada é escravo, como no livro de Êxodo, referindo-se aos israelitas escravizados no Egito. Um escravo está completamente dedicado ao seu mestre, sem poder próprio, diferente de um serviçal. Portanto, já vemos um erro de tradução. Muitas pessoas acreditam que Isaías 53 fala do servo de Deus como uma pessoa, pois os versículos estão no singular. Porém, Isaías 41, 8 e 49, 3 mostram que Deus se refere a Israel como meu servo. Em mais de 10 vezes, Deus se refere ao povo de Israel dessa forma, inclusive em Jeremias e Salmos. Não há novidade em Deus tratar Israel como servo de forma figurada. No próprio Isaías 54, o povo de Israel é comparado a uma mulher viúva e sem filhos, que Deus promete abençoar novamente. Essas metáforas, como servo e viúva, ajudam a entender a mensagem de Deus. Portanto, não faz sentido mudar a metáfora de servo de Israel para uma pessoa singular, no capítulo 53, sem aviso. Além disso, o hebraico bíblico frequentemente usa o singular para tratar de um povo. Por exemplo, nos 10 mandamentos, acamparam, plural, aparece como acampou, singular, referindo-se ao povo como uma unidade. A tradução correta de Isaías 53 deve considerar o hebraico. No versículo 8, a tradução correta é: pela transgressão do meu povo, eles foram atingidos. Plural. Não, ele foi atingido. Singular. A palavra hebraica lamo, e plural, foi traduzida erroneamente como lo, singular. Esse erro muda todo o significado do capítulo. Isaías 54 continua a falar do povo de Israel, mostrando que Isaías 53 não se refere a uma pessoa específica, mas ao povo como um todo. O capítulo 52 deixa claro que a missão do povo de Israel é mostrar que Deus é o único Deus. Isaías 53 deve ser entendido dentro desse contexto. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Versículo 1. Isaías continua do capítulo 52, onde os líderes do mundo ficam espantados ao ver a recuperação de Israel. Essa recuperação parecia impossível após a destruição que sofreram. Os líderes mundiais estão admirados e perguntam quem poderia acreditar nessa mensagem. Deus mostra sua força ao intervir na história de Israel, assim como fez no Êxodo.
Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos. Versículo 3. O povo de Israel é frequentemente desprezado, como em Neemias 3:36, Isaías 49:7 e Salmos 44:14. Isaías descreve Israel como um homem de dores, alguém que sofreu muito. Essa descrição reflete a história de perseguições e sofrimento que o povo de Israel enfrentou, incluindo o Holocausto e outras opressões ao longo dos séculos. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Versículo 5. A tradução correta é que o servo sofreu por causa das nossas transgressões, não pelos nossos pecados. O sofrimento do servo é resultado das ações erradas dos outros. Esse versículo mostra que o povo de Israel sofreu por causa das iniquidades das nações ao seu redor. O servo não está espiando os pecados dos outros, mas sim sofrendo as consequências das transgressões dos outros. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro. Versículo 7. A alusão aqui é ao povo de Israel sendo levado para o exílio e campos de concentração. A imagem do cordeiro levado ao matadouro reflete a submissão e o sofrimento do povo de Israel. Essa imagem é usada também em Salmos para descrever o sofrimento de Israel. O povo de Israel aceitou seu destino sem protestar, confiando na justiça de Deus. Ele verá a sua posteridade, prolongará os seus dias. Versículo 10. A palavra hebraica zera, semente, refere-se a filhos naturais, indicando que o povo de Israel continuará a existir e prosperar. Deus promete que, apesar do sofrimento, Israel verá a sua posteridade e terá uma vida longa. Isso significa que o povo de Israel não será destruído, mas viverá por gerações. Deus abençoará Israel, permitindo que prospere e tenha muitos filhos. Isaías 53 deve ser entendido no contexto de Isaías 52 e 54, falando do povo de Israel como servo de Deus. A tradução correta do hebraico e a compreensão do contexto são essenciais para interpretar esse capítulo corretamente. O capítulo 53 não é uma profecia isolada, mas parte de uma mensagem contínua que começa no capítulo 40 e continua até o final do livro. Essa mensagem trata do relacionamento de Deus com Israel, seu servo, e das promessas de redenção e restauração. Ao entender Isaías 53 dessa forma, vemos que o capítulo trata do sofrimento e redenção de Israel como povo escolhido por Deus. A interpretação correta leva em conta o hebraico bíblico, o contexto histórico e as metáforas usadas por Isaías para transmitir a mensagem divina. Assim, evitamos interpretações erradas e compreendemos melhor a profundidade e a beleza desse capítulo. Vamos agora nos aprofundar em cada versículo para entender melhor o que Isaías está transmitindo. No versículo 1, Isaías pergunta: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Aqui, ele está destacando a incredulidade das pessoas em relação à mensagem de Deus. Mesmo com as manifestações claras do poder de Deus, muitas vezes as pessoas não acreditam. Isso reflete a situação do povo de Israel, que muitas vezes duvidou das promessas de Deus. No versículo 2, Isaías descreve o servo como uma raiz de uma terra seca, indicando que ele não tinha beleza ou majestade que atraísse as pessoas. Isso significa que o servo de Deus, Israel, não era visto como algo grandioso ou impressionante aos olhos das nações. A imagem de uma raiz em terra seca também sugere a humildade e a simplicidade do servo. O versículo 3 continua dizendo que o servo era desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento.
Essa descrição é uma alusão direta ao sofrimento histórico de Israel, que enfrentou rejeição e dor ao longo dos séculos. O versículo destaca a empatia que o servo tem por aqueles que sofrem, pois ele próprio passou por muitas dificuldades. O versículo 4 diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Isso significa que o servo carregou os sofrimentos e as doenças das pessoas, indicando uma identificação profunda com o sofrimento humano. No contexto de Israel, isso pode ser visto como uma referência ao sofrimento coletivo do povo de Deus, que carrega os fardos uns dos outros. No versículo 5, Isaías afirma que o servo foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Essa passagem é frequentemente interpretada como uma referência ao sacrifício vicário, onde o servo sofre pelas transgressões dos outros. No contexto de Israel, isso pode ser visto como uma referência ao sofrimento do povo, devido aos pecados e iniquidades das nações ao seu redor. O versículo 6 diz: todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Aqui, Isaías está destacando a tendência humana de se desviar dos caminhos de Deus e seguir seu próprio caminho. O servo, representando Israel, carrega a iniquidade de todos, indicando um papel redentor. No versículo 7, Isaías descreve o servo como oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro. Essa imagem de submissão e sacrifício é poderosa, destacando a disposição do servo em sofrer em silêncio. No contexto de Israel, isso reflete a atitude de aceitação diante do sofrimento e da opressão. O versículo 8 continua: pela opressão e pelo juízo ele foi levado. E quem pode falar da sua descendência? Pois ele foi cortado da terra dos viventes. Pela transgressão do meu povo, ele foi atingido. Aqui, Isaías destaca a injustiça sofrida pelo servo, que foi levado ao juízo e à opressão. A falta de descendência mencionada pode ser vista como uma metáfora para a aparente extinção do povo de Israel, que, no entanto, será restaurado por Deus. No versículo 9, Isaías diz: foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido violência, nem houvesse mentira em sua boca. Essa passagem destaca a inocência do servo e a injustiça de sua morte. O servo, embora justo e inocente, é tratado como um criminoso, recebendo um túmulo entre os ímpios. O versículo 10 diz: contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias. E a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Aqui, Isaías destaca o propósito divino no sofrimento do servo. Apesar do sofrimento, há uma promessa de restauração e prosperidade. A referência à prole indica que o servo, representando Israel, verá sua descendência e prosperará. O versículo 11 continua: depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Essa passagem destaca a justificação que o servo trará para muitos. O sofrimento do servo não é em vão, pois resulta na justificação e na redenção de muitos. Finalmente, o versículo 12 diz: por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porque ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Aqui, Isaías destaca a recompensa
e a exaltação do servo. O servo que sofreu e foi contado entre os transgressores será recompensado por sua fidelidade e sacrifício. Ao entender Isaías 53 dessa forma, vemos que o capítulo trata do sofrimento e redenção de Israel como povo escolhido por Deus. A interpretação correta leva em conta o hebraico bíblico, o contexto histórico e as metáforas usadas por Isaías para transmitir a mensagem divina. Assim, evitamos interpretações erradas e compreendemos melhor a profundidade e a beleza desse capítulo. Espero que essa explicação ajude a entender Isaías 53 de forma mais clara e correta. E para você que chegou até aqui, te desejo muitas bênçãos. E para aqueles que escreverem nos comentários, minha fé é inabalável, como a de Isaías. Darei um coração, pois terei certeza sua fé é tão grande quanto o seu amor a Deus. Lembre-se de se inscrever no canal, pois continuar estudando o hebraico bíblico e o contexto histórico dos textos sagrados é essencial para uma compreensão profunda e precisa das Escrituras. Fique com Deus.